Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quero ler dois textos. Capítulo 1, versículo 4. E depois capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Atos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Erígia e de Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas de Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, é a tua palavra. Eu sou apenas um servo do Senhor. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações aquilo que o Senhor já tem ministrado durante essa semana no meu coração. Que nós possamos realmente sair daqui convicto, Pai, de que a presença do Teu Espírito é real entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O texto que nós lemos está falando exatamente daquele momento em que Jesus ele sobe aos céus, ele completa o seu ministério na terra, e ele agora dá uma ordem aos seus discípulos, para que esses discípulos dessem continuidade àquilo que ele começou. E ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E eu quero trabalhar com os irmãos um tema: 5 ambientes para a atuação do Espírito Santo. Diga comigo: 5 ambientes para a atuação do Espírito Santo. Nós, como igreja de Deus, nós temos um propósito. Qual que é o propósito da igreja na terra? Pregar o Evangelho. Qual é o propósito do crente? Pastor Domingos fala muito aqui: ganhar almas. Se o crente não ganha almas, tem alguma coisa errada. Tem. Porque nós fomos chamados para isso. O que eu tenho que fazer de mais importante sobre a terra como crente no Senhor Jesus? Ganhar almas. De que forma, pastor, eu tenho que ganhar? Através do seu dom. Através daquilo que Deus o capacitou. Deus capacita você para visitas. Deus capacita você para cantar louvores e atrair pessoas para Jesus. Deus capacita você para orar por pessoas e essas pessoas chegar-se a Jesus. Deus capacita todos nós de forma diversificada. Mas uma coisa nós temos: são diversos dons, segundo a própria palavra, mas um único objetivo. Qual que é o objetivo? Ganhar almas para o Senhor Jesus. 5 ambientes. Primeiro ambiente,
que o Espírito Santo age, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 1, versículo 4, a qual nós não lemos, mas eu quero ler para a igreja, que diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, quer dizer, nós lemos, né? Não saiam de Jerusalém. Qual que é o primeiro ambiente que o Espírito Santo age aqui? Um ambiente de obediência. Se eu estou em obediência com a palavra, se eu estou em obediência com os meus líderes, se eu estou em obediência principalmente com o Espírito Santo, Deus vai agir através da minha vida. Havia uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Interessante que eles andavam com Jesus, eles já tinham feito milagres e maravilhas através do Espírito Santo. Por que então precisavam de mais revestimento? Aqui nós aprendemos uma coisa, que todos nós, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas há, depois disso, um revestimento. Para que serve o revestimento? Para que nós possamos fazer prodígios e maravilhas. Poder vindo de Deus, para que nós realmente possamos romper as barreiras. Para que nós não ficamos apenas como membros de banco, sem se preocupar com o meu vizinho da direita, com o meu vizinho da esquerda, da frente e do fundo. Eu e você, nós temos uma obrigação no reino. A obrigação é alcançar vidas para o Senhor Jesus. É eu que fui chamado, é você. Então, o que nós vemos? Muitas vezes nós estamos acomodados com os nossos afazeres, com os nossos dons, entre aspas, mas esquecemos que se esses dons não estiverem alcançando vidas para Jesus, eu preciso ser revestido com o Espírito Santo. Você precisa novamente de um revestimento do Espírito Santo. Tem que arder no seu coração. Tem que arder no nosso coração o amor pelas almas. Senão nós vamos ficar em um ambiente religioso. Eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja quarta, eu vou na oração, eu vou cantar, eu vou orar só para você, só você quer. Isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Então, o ambiente para que o Espírito Santo opere, o primeiro propósito, ou o primeiro ambiente, é obediência a Deus. Deus não opera em um outro ambiente, a não ser na obediência. Segundo ambiente que o Espírito Santo opera, é o ambiente da unidade. Diga comigo, unidade. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Quantos estavam reunidos? Todos. Isso mostra unidade. Isso mostra perseverança. Jesus deu uma ordem, ficar em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém. Até que do alto vocês possam ser revestidos do Espírito Santo. Eles obedeceram a ordem do Pai e por isso eles receberam a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o segundo ambiente é, repete comigo, unidade. Aleluia, unidade. Aleluia. É impossível, escreva isso, é impossível receber o Espírito Santo onde há divisão. Às vezes, você fica talvez buscando esse revestimento, buscando essa capacitação do Espírito, mas você não recebe, você não consegue atingir o alvo, é porque algo não está unido, é porque a sua vontade e os teus desejos não estão unidos com a vontade e os desejos de Deus. É talvez porque você quer receber um dom para que você fique em evidência e não o Espírito Santo fique em evidência. Quem precisa estar em evidência é o Espírito de Deus, é a igreja, é a vontade do Pai. Nós temos que nos diminuir cada vez mais. A Bíblia diz que o próprio apóstolo João, melhor, o profeta João disse, olha, que ele
que eu diminua e ele cresça. É ele que tem que crescer. Não é eu que tenho que crescer. Se precisa retroceder, retroceda. Se precisa avançar, avance. Mas quem tem que crescer é ele. É no espírito de unidade com a vontade de Deus. E muitas vezes, por causa que você está cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Espírito Santo, algumas pessoas podem até pensar que você está em divisão, mas não é. O primordial é agradar ao Pai. O primordial é agradar a vontade dEle. Nem que os outros pensem o contrário, mas é Deus que eu tenho que agradar. Aleluia! A unidade é isso, a unidade diretamente no Espírito Santo. É impossível o Espírito Santo agir onde há divisão. Romanos, capítulos 15, versículos 5 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. É dele que vem o espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, olha bem, um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A unidade, meu irmão, não significa fazer a minha vontade. A unidade significa fazer a vontade daquele que nos chamou. A unidade significa fazer aquilo que nos chamou. Por isso que os discípulos foram revestidos do Espírito Santo. Porque eles estavam todos reunidos em um só lugar. Eles estavam falando uma só língua. Eles estavam em um só pensamento. Ninguém queria ser mais do que o outro. Eles queriam era receber o revestimento do Espírito Santo. Só haverá unidade por meio do vínculo da paz. Se não tiver paz no meu coração, não tem unidade. Não, pastor, eu estou unido, mas no seu coração não tem paz, não há unidade. Onde tem paz, há unidade. Se você está se questionando, se perguntando, mas eu não queria assim, eu queria daquele outro jeito, é porque você não tem paz. E onde não há paz, não há unidade. Você sabe por que às vezes nós não temos paz? É porque nós queremos fazer sempre do nosso jeito. E nunca do jeito dele. Porque qual que é o propósito primordial? Ganhar almas. Se eu venho para a igreja e não me preocupo com aqueles que estão perdidos, se não me preocupo com aqueles que estão sem Jesus, algo está errado dentro de mim. Isso realmente não está certo. Eu como igreja, nós como igreja, nós devemos gemer pelas almas. Mas nós temos que buscar o Espírito Santo primeiro. É só através do revestimento do Espírito Santo e através do vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se não tiver paz no seu coração, não tem unidade. Você só tem unidade no corpo se há paz no seu coração. Amém? Segundo ambiente que o Espírito Santo opera, ele opera em um ambiente de unidade. Estavam todos reunidos em só lugar. Imagina se na hora que o Espírito Santo desceu, tivesse 5 comendo lanche, 5 jogando futebol, 5 dando uma caminhada, aconteceria alguma coisa? Não. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo, porque estavam todos reunidos em um só lugar. E essa palavra todos aqui significa que nós todos temos que pensar um só objetivo. Eu tenho que me preocupar em encher as cadeiras dessa igreja, em arrebentar essas paredes e caber mais pessoas. Mas não é o pastor Domingos, não é o pastor Paulo, não é o pastor Fabiano e os demais pastores, as demais lideranças, que vai ter que ganhar estas almas. É as ovelhas que geram ovelhas. O pastor também é ovelha. Mas só o pastor ganhando uma alma não vai resolver. Imagina se todos ganharam uma alma. Faça uma conta comigo, até o final do ano, caberia dentro dessa igreja
Se cada um que está aqui nessa noite colocasse no seu coração, eu vou ganhar uma alma para Jesus, esta igreja já estaria com 2, 3 mil membros ou mais. Mas por que, pastor, que isso não acontece? Porque está faltando o entendimento do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e capacitou eles, foi para quê? Para anunciar a vontade de Deus, o Evangelho de Deus. O apóstolo Pedro, o homem culto, o homem letrado segundo a palavra, mas a primeira mensagem dele, 3 mil pessoas se renderam aos pés de Jesus. Porque ele estava com um propósito certo. Estava pregando da maneira certa. Irmãos, nós corremos o risco de estarmos dentro da igreja e estarmos afastados da presença de Deus. Corremos o risco de estarmos vindo na igreja, frequentando os cultos, mas desligado da vontade de Deus. Isso significa que o céu não é o meu lugar quando eu estou assim. Jesus nos chamou para pregar, para anunciar, para dar testemunho, para se importar com as almas. Muitas pessoas vêm para Jesus somente para receber as bênçãos. Eu vou para que minha família seja curada, eu vou para que meu esposo seja restaurado. Isso acontece, irmãos, como gorjeta, vamos dizer assim, quando você realmente se empenha em fazer a vontade do Pai. Segundo ambiente que Deus opera, ambiente de unidade. Em unidade também, nesse mesmo ponto, em unidade, nós não importamos com o que temos, nós não importamos com o que temos, mas sim com o que nós podemos dar. O texto vai dizer em Atos 2, versículo 44 e 45. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Quer dizer, o que é meu é seu, meu irmão, está tudo bem. Graças a Deus. Olha, eu não tenho mais, nós somos todos iguais aqui. Não havia divisão, havia unidade até nisso. É por isso que a igreja cresceu. A igreja age nesta unidade, quando você reconhece que o dom do irmão, ele não é melhor que o seu, nem o seu dom é melhor que o dele, nós somos iguais perante Deus, a unidade do Espírito é igual, aleluia! E é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos crescer na graça e na misericórdia, e vamos ganhar almas para Jesus, enquanto não haver essa unidade de pensamento, que as almas que são importantes, nós não vamos romper as paredes. Nós precisamos romper. A unidade está aí. Vai haver pessoas diferentes? Vai. Vai haver pessoas iletradas, como o apóstolo Pedro é um dos apóstolos mais iletrados, segundo alguns historiadores, mas foi o que Deus mais usou. Para Deus, não há acepção de pessoas. O Espírito Santo opera ainda mais quando há humildade dos nossos corações. Quando nós queremos realmente nos diminuir e Ele crescer. Enquanto está sendo ao contrário, isso não pode acontecer. O Espírito Santo não pode operar em nossas vidas. Aleluia! Terceiro ambiente, onde o Espírito Santo opera. Um ambiente onde Ele é soberano do tempo. Aqui está um detalhe muito importante. Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Eu quero hoje, eu quero amanhã, eu quero daqui a um mês. Não, é no tempo dele. No tempo dele. Olha o que diz o texto. A Bíblia vai dizer que eles estavam todos reunidos em um só lugar. O texto não vai falar assim, ó, tal hora, vamos colocar aqui uma hora, 3 horas da manhã, 20 minutos, 3h20, vai acontecer um derramamento do Espírito Santo. Tal hora. Deus não marcou uma hora. Deus marcou hora para derramar o Espírito Santo? Sim ou não? Não. A Bíblia diz assim, de repente. Esse de repente significa a qualquer hora, a qualquer momento. Não é no meu tempo. Não é no meu tempo, cronos, mas é no tempo kairos de Deus. É o tempo que nós não entendemos. Nosso tempo é cronometrado. Tem minutos, tem horas, tem segundos. Mas no tempo de Deus não existe tempo. É no tempo que Ele estabeleceu, aleluia. Então, se eu quero que o Espírito Santo opere, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu tempo, aleluia. Deixa o Espírito Santo agir da maneira que Ele sabe. E é a melhor maneira, é a maneira que o Espírito Santo opera em nossas vidas.
Pastor, então quer dizer que eu tenho que esquecer? Não, não é que você tem que esquecer. Você tem que descansar no Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Aleluia. É o tempo dEle, é a hora dEle e é o melhor tempo. Aleluia. De repente veio sobre eles, aleluia, um som como de um vento muito forte e encheu a casa na qual estavam assentados. O Espírito Santo veio de repente. Então, quando é que o Espírito Santo age? Não é no meu tempo. Não é na minha data, mas é no tempo dele, de repente. Interessante que a Bíblia, ela relata isso com muita sinceridade, lógico que é a Bíblia, né? De repente, não significa assim, olha, eu falei com vocês para ficar em Jerusalém, e daqui 30 dias eu vou derramar o Espírito Santo. Não tem, meu irmão. E às vezes, nós estamos trabalhando dentro da igreja, e aí nós conjecturamos ou imaginamos que algo vai acontecer em determinado tempo. Nós imaginamos, tal dia eu estou orando, porque tal dia vai acontecer. E Deus não permite acontecer, por quê? Senão você fica soberbo. Olha, porque eu orei, aconteceu. Tá, e outro detalhe que às vezes Deus não usa, Deus não age, porque nós queremos a glória para nós. Foi eu que orei, resolvi o problema, Deus ouviu a minha oração. Deus não quer homens e mulheres soberbos. Deus quer homens e mulheres que reconhecem que Ele é o dono do poder, Ele é o poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso, é dEle, a glória é dEle, que Ele diminua e nós cresçamos, é o tempo dEle. Um ambiente onde Ele é soberano do tempo, aí nós vamos ver o Espírito Santo de Deus agir sobre nossas vidas. Quando aceitamos que Ele é soberano do tempo, nós esperamos o tempo certo. E quando nós não deixamos Ele ser soberano do tempo, o que é que acontece? Nós atropelamos, nós se damos mal. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, um texto bem conhecido, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que o quê? Esperam. Se eu espero no Senhor, Ele renova as minhas forças. Isso significa que num determinado momento você vai ficar cansado. Em um determinado momento você vai pensar, Deus esqueceu de mim. Mas se você continua esperando em Deus, a Bíblia está dizendo, Ele renova as suas forças. Mas não para por aí não, eles voam alto como a águia, aleluia. Eles voam alto como a águia, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Por que não se cansam? Por que não fica exausto? Porque em determinado momento é Jesus que está carregando você no colo e dizendo, filho, eu estou indo com você, sinta a minha presença, é no meu tempo, acalma o seu coração. Aleluia! É no tempo dele. E nós vamos experimentar um revestimento do Espírito Santo. Se nós realmente entendermos este contexto, unidade, obediência, nós temos que entender que Ele é soberano do tempo. Deus nos escolheu para uma obra. Deus nos escolheu para um determinado propósito. Qual é o propósito? Vamos ver se os irmãos decoraram. Qual é o propósito? Nós ganhar almas. Diga comigo, ganhar. Pronto, agora vamos encher essa igreja. Esse é o propósito, irmão. Nós não podemos ficar parados pensando que aquilo que eu faço na igreja é o suficiente. Pastor Domingos, ele fala, isso é serviço. Isso é servir a igreja. Mas cumprir o chamado é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quer ter coroas, quer ter pedrinhas na sua coroa, ganhe alma, se preocupe com elas. É para isso que o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo não derramou sobre nós para que nós só ficássemos sentados, esperando alguma coisa, alimentando alguma coisa. Não, você já tem o suficiente para falar para outras pessoas.
Nós já temos o suficiente para falar para outras pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero encher vocês do Espírito Santo. Mas para quê? Para você ser rico? Para você ser milionário? Não, isso pode até acontecer. Mas o primordial é ganhar almas para Jesus. O primordial é orar pelos enfermos, é orar expulsando os demônios. O principal, querido, é isso. Foi para isso que o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. Revestido do poder de Deus. Para quê? Para isso. Para contar as maravilhas de Deus. Para pregar o Evangelho. Sai daqui com esse entendimento no nome de Jesus. Precisamos entender que o nosso tempo é limitado, mas o dele é ilimitado. Salmo 90, versículo 4, bem conhecido. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Não tem tempo para Deus. Deus não é controlado por tempo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tente controlar o Espírito Santo. Vou repetir. Não tente controlar o Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir no nosso meio. E muitas vezes nós queremos controlar o Espírito Santo. Nós queremos dizer, não é desse jeito, é do meu jeito. O jeito é dele, irmãos. E ele age na simplicidade. Ele age na humildade. Lembre-se disso. Deus não usou o melhor homem naquela época para começar o Evangelho. Usou Pedro. Talvez você está pensando, pastor, eu não sei ler. É você que ele escolheu. Pastor, eu nunca estudei. É você que ele escolheu. Deus não está atrás de homens capacitados, mas está atrás de homens e mulheres dispostas para que ele capacite. A capacitação vem do Espírito. E Deus só vai capacitar quando nós entendermos que é Ele que controla, Ele tem um tempo nas suas mãos. Ele age da sua maneira e a melhor maneira é a dele. Você deve fazer planos e projetos, sim, mas é o Senhor que vai determinar como você vai iniciar e como você vai terminar, é o tempo. Salmo, ou melhor, Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho. Você pode até planejar, mas é o Senhor que determina os teus passos. Aleluia! É o Senhor que determina os teus passos. Está vendo o ambiente que o Espírito Santo age? É nesses ambientes. No ambiente onde você realmente é uma ferramenta que Deus pode usar. Agora, quando você quer controlar o Espírito Santo, não acontece nada. Outro ambiente. No ambiente onde ele tem liberdade para agir na diversidade. Diga comigo, diversidade. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4 vai dizer assim: e viram o que pareciam línguas de fogo e se separaram e pousaram sobre cada um deles, separadamente, individualmente. Ele age desta maneira, na diversidade. Ele não escolhe só um, ele escolhe todos. Todos nós fomos escolhidos para pregar o Evangelho. Todos que estavam reunidos ali, a Bíblia não dá detalhes que foram só alguns. A Bíblia diz que todos que estavam reunidos receberam a capacitação do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo, ele age no ambiente de diversidade. Não existe só um dom. Não existe só uma pessoa usada. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 7. Diz assim: há diferentes tipos de dons. A Bíblia está dizendo, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diga comigo, o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Qual que é o bem comum? Ganhar almas. Qual que é o bem comum? É trazer as pessoas para Jesus. A diversidade está aí. Pastor, como eu posso usar meu dom para ganhar almas? É o texto. O problema é que às vezes nós pensamos
que somente o pastor ou somente o líder do ministério tem a responsabilidade de ir atrás das pessoas. Meu irmão, qual é o galardão que nós vamos ter no céu se nós pensarmos assim? Você já imaginou? Eu tenho vivido aqui nesta igreja, para a glória do Pai, momentos maravilhosos na nossa casa de milagres. Agradeço ao pastor Domingos, pastora Sônia, que nos confiou esse ministério. Tenho certeza que também não é diferente com a casa de paz. Deus tem nos levado a famílias, e as famílias têm entendido o Evangelho, têm aceitado Jesus. São momentos da presença gloriosa do Espírito Santo, de choro, de quebrantamento. Aquele momento em particular, e é diferente de uma mensagem, quando você senta no particular, você conversa tete a tete, olho a olho. E o Espírito Santo, pela misericórdia dele, às vezes nos capacita. Quero dizer uma coisa para você, não é todo dia que você sente aquela presença gloriosa. Tem dia que parece que o inimigo entrou com fúria e não quer deixar você falar, nós não conseguimos desenvolver nada, mas nós somos teimosos. São 7 dias. E com certeza, nunca o Espírito Santo deixou de agir nesses lugares. Famílias estão realmente sendo restauradas para a glória de Deus. Eu não estou falando isso aqui para me exaltar, não, mas é para glorificar o Espírito Santo, porque foi para isso que Deus nos chamou. Para entrar nas casas, aleluia, e guerrear contra as potestades do inferno. Você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, é para guerrear, irmãos. Para que nós pegamos as armas? Para que um soldado tem arma? É para ficar guardada? O soldado ganha as armas para lutar. E o propósito quando ele vai lutar não é perder, é ganhar. E nós temos uma grande vantagem do nosso lado, que o nosso general está sempre conosco. Nunca perdemos uma batalha. Podemos até nos sentirmos humilhados, frustrados, mas nunca perdemos uma batalha. Aleluia! Aleluia! Tem aquele momento que parece que tudo vai parar, mas vem aquela palavra do Espírito Santo dizendo: filho, eu estou contigo, eu te escolhi, não desanime, vai avante, e você reanima suas forças. O inferno é bombardeado para a glória de Deus. Ambiente onde ele pode agir na diversidade. Entenda isso. O seu dom não é melhor do que o meu. E nem o meu é melhor do que o seu. Todos os nossos dons têm um bem comum. Qual que é o bem comum? Ganhar almas. Se não está ganhando almas, vai orar. Vamos orar. Para que Deus coloque isso no seu coração. Em nome de Jesus. Quinto ambiente que ele trabalha. Num ambiente onde o que fica em evidência são as maravilhas de Deus. Esse ambiente Deus opera. Quem que tem que estar em evidência? As maravilhas de Deus, o poder de Deus, a glória dele. Porque dele para ele são todas as coisas. Porque dele para ele são todas as coisas. Se não estiver acontecendo isso, se as maravilhas de Deus não estiverem em evidência, é porque nós estamos querendo atribuir a nós a glória. E quando nós queremos atribuir a nós a glória, Deus ele leva nós ao entendimento de que você precisa retroceder. Você precisa entender que a obra é minha, a igreja é minha. Ele fala. Versículo 11 diz assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, eles diziam em uma só voz. O que eles diziam? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quando eles foram revestidos do Espírito Santo, o que as pessoas em volta ouviram deles? O que as pessoas em volta ouviram deles? As maravilhas de Deus. Aleluia. Eu tenho que estar disposto a apresentar para o mundo as maravilhas de Deus. Qual é a maior maravilha que nós temos? Jesus morreu, ressuscitou, aleluia. Está vivo, intercedendo por nós.
esperando a ordem do Deus Pai. Vai lá, meu filho, busca a tua noiva. As maravilhas são essas. Deus nos ama de uma forma extraordinária. Deus tem um plano maravilhoso para nós. As maravilhas é que nós não merecemos nada. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter o direito de estar do lado dEle, abraçado com Ele, aleluia. As maravilhas de Deus têm que estar em evidência. O que tem que estar em evidência é as maravilhas dEle. É falar de Jesus para as pessoas. É falar que Ele te ama, Ele tem um plano, Ele é poderoso. Falar que se eles não aceitarem a Jesus, eles podem ir para o inferno. Esta é a verdade. Somente aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador terão direito. Essas são as maravilhas. São maravilhas que parecem ter virado senso comum. Parece que são aquelas frases que todo mundo fala. Não, meu irmão. Continua sendo as palavras mais poderosas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são as palavras mais poderosas da Bíblia. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse ambiente que Deus quer agir, onde nós contamos as maravilhas. Observe que esses discípulos ficaram reunidos em obediência, em unidade, esperou o tempo certo, e eles receberam o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, as línguas dos povos que estavam ao seu redor. Aqui não fala a língua dos anjos, embora a gente pode falar, com a graça e misericórdia de Deus, a gente pode falar em línguas onde nós somos confortados, edificamos a nós mesmos, mas Deus também dá o dom da língua estrangeira, como deu para esses homens. Deus pode capacitar você no inglês a qualquer momento, para levar você para os Estados Unidos. Quem quer? Deus pode capacitar. Mas pastor, por que não está acontecendo? Porque nós não estamos andando dentro desses 5 ambientes de atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo não mudou nada. Deus continua o mesmo. Deus continua fazendo milagres e maravilhas. É nós que nos afastamos de Deus. A Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus. O que é pecado? É só roubar? Não. É só prostituir? Não. Pecado é você receber a palavra e também não compartilhar essa palavra. Isso é um pecado. Porque você sabe. Você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, nunca ouvi falar disso. Estou falando hoje. Se você tem Jesus no coração, já recebeu Jesus no seu coração, você precisa receber o revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos receber o revestimento do Espírito Santo, para que outras pessoas sejam alcançadas no nome de Jesus. Cuiabá tem quase 1 milhão de habitantes, irmãos. Esta igreja tem capacidade para acolher pelo menos 5.000 pessoas. Tem. Mas o que está faltando é nós atender a voz do pastor desta igreja, que ele fala sempre. Eu tenho sempre ouvido as suas ministrações. O importante é ganhar almas. O importante é ganhar almas. Mas parece que nós ouvimos de um lado e sair do outro. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Então nós precisamos atuar neste sentido. Deus tem um poder para fazer ainda. Deus tem um poder para derramar os seus milagres, as suas maravilhas sobre nós. Conclusão. As línguas de fogo ainda está no meio de nós. Diga comigo, ainda está no meio de nós. Procurando pessoas realmente que estejam dispostas a contar as maravilhas de Deus. Onde é que o Espírito Santo vai descer? Onde é que a língua de fogo vai descer? Naquelas pessoas que estão dispostas a contar as maravilhas de Deus. Daquelas pessoas que estão dispostas a falar de Jesus para outras pessoas. É nessas pessoas que o Espírito Santo vai descer. Somente na obediência, somente na unidade de Espírito. Sem querer controlar o momento e o jeito que Ele opera. Preste bem atenção, é que vamos ser cheios do Espírito Santo.
Entenda esses ambientes, meus irmãos. Deus quer continuar fazendo. Deus escolhe e capacita homens e mulheres para o único propósito. Qual que é o propósito? Contar as maravilhas de Deus para aqueles que ainda não ouviram. Ficamos de pé. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Se tem alguém nessa noite que quer ser revestido com o Espírito Santo, se você acredita naquilo que foi pregado, lembre, a glória é dele. Se você quer ser revestido, lembre que os discípulos já andavam com Jesus, já tinham feito prodígios e maravilhas, mas chegou um determinado momento em que eles precisaram ser cheios do Espírito Santo, ser capacitados. Se você sente no seu coração, pastor, eu preciso ser revestido do Espírito Santo, eu preciso realmente ganhar esse poder para que eu possa alcançar almas, eu quero convidar você aqui à frente, em nome de Jesus. Mas não tenha vergonha, venha logo. Jesus quer fazer algo na sua vida, algo nesta igreja, e tudo vai começar quando nós começarmos com esses ambientes: obediência, unidade, e o tempo é dele. Aleluia. Ambiente de unidade, ambiente de obediência, é nesse tempo que o Espírito Santo quer usar. Se você sente que você é um discípulo de Jesus, e você tem a obrigação de falar de Jesus, mas ainda não tem essa força, não tem esse entendimento, Jesus quer te capacitar nesta manhã, em nome de Jesus. Ele quer capacitar você, para que a partir de agora, você comece a falar de Jesus para as pessoas. A partir de agora, línguas de fogo vão ser derramadas sobre a sua cabeça, e você vai receber uma capacitação do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Deus tem falado comigo durante esta semana, que Deus ele vai levantar homens e mulheres aqui, para ganhar multidões, esta igreja vai romper as barreiras, esta igreja vai fazer aquilo que as pessoas nunca imaginaram, pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Deus vai capacitar, Deus vai entregar dons, Deus vai manifestar a tua glória sobre famílias, sobre vidas aqui nesta igreja, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a clamar, comece a buscar a presença do Espírito de Deus, aleluia. Se gosta de falar em língua, se fala em língua, fale, glorifica o Senhor, adore o Senhor, louvado seja o Pai, Pai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Aqui estão os teus filhos, papai, aqui estão a tua igreja. Eu creio que o Senhor escolheu cada um deles. Eu creio, Pai, que o Senhor já falou no coração deles. Eu creio que o Senhor já ministrou nos seus corações, papai. Eu creio que o teu Espírito está operando agora. E nesse momento, papai, o Senhor vai capacitá-lo com dons, o Senhor vai capacitá-lo com ousadia, o Senhor vai tirar a vergonha, o Senhor vai tirar a timidez, o Senhor vai dar capacidade, aleluia, aleluia. O inferno, ele vai estremecer quando alguém desse grupo começar a falar a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito,